Na noite de seu aniversário de 11 anos, o Harry Potter recebe a visita de um cara enorme, o Hagrid, guardião das chaves e das terras de Hogwarts, uma escola de magia e bruxaria. Então ele descobre que estava morando com os tios e com um primo chato, porque seus pais tinham sido assassinados pelo aquele que não deve ser nomeado, o bruxo mais poderoso das trevas. Nem a história da cicatriz de raio da sua testa ele sabia. Tinha sido uma tentativa de assassinato que destruiu o aquele que não deve ser nomeado, e o tornou famosinho no mundo dos bruxos. Então ele vai para Hogwarts e fica amigo do Rony e da Hermione. Lá eles descobrem o proibido terceiro andar, onde um cachorro gigante de 3 cabeças guarda a pedra filosofal, que deixaria imortal quem a possuísse. Eles suspeitam que o professor Snape está tentando roubar essa pedra, mas na verdade era o professor Quirrell que estava sendo possuído pelo aquele que não deve ser nomeado. Mas o Harry maravilhoso ganha essa briga de novo. E o Dumbledore destrói essa pedra. No seu segundo ano em Hogwarts, suspeitam que o Harry Potter reabriu a Câmara Secreta. Um lugar que, segundo a lenda, guardava um monstro horrível que seria capaz de matar todos os feiticeiros que não tivessem pais bruxos, os que o chato do Draco chamava de sangue ruim. Segundo essa lenda, só o herdeiro do Salazar Sonserina seria capaz de reabrir a Câmara. Suspeitam que é o Harry porque descobrem que ele é ofidioglota, ou seja, consegue conversar com as cobras. Mas na verdade o Lucius Malfoy, pai do Draco, tinha colocado um diário dentro das coisas da Gina, irmã do Rony. Enquanto ela escrevia no diário, a tinta apagava e ela tinha respostas. Então, quando ela estava possuída pelo aquele que não deve ser nomeado, ela entra na Câmara. O Harry consegue descobrir uma passagem pelos canos e vai pra lá também. Então ele luta com o Basilisco e resgata a Gina. O Sirius Black consegue fugir da prisão de Azkaban, e todo mundo, inclusive o Ministro da Magia, ficam com medo que ele vá atrás do Harry Potter, porque ele era seguidor do aquele que não deve ser nomeado. Então, no seu terceiro ano em Hogwarts, o Harry fica amigo do professor Remus Lupin, um lobisomem. O Sirius Black também não era do mal, ele era melhor amigo dos pais e padrinho do Harry. Então Harry ajuda o padrinho, que estava sendo condenado por crimes que não cometeu, a se esconder. O grande vilão estava sendo o Rabicho, que se transformou em rato para sobreviver durante todos esses anos. O rato do Rony. Isso porque tinham confiado ao Rabicho o segredo do local onde os pais do Harry estavam. Mas não sabiam que ele estava contando tudo pro aquele que não deve ser nomeado, o que acabou matando os pais do Harry. Mas o Harry é muito bonzinho e não deixou matarem o Rabicho agora, então ele fugiu. É isso. Nas férias, o Harry Potter e os amigos vão assistir a final da Copa Mundial de Quadribol. Lá reaparecem os Comensais da Morte, e alguém conjura a Marca Negra num Vista 14 anos. O que deixa todo mundo com muito medo, porque era o símbolo que aquele que não deve ser nomeado deixava sobre as casas de quem ele matava. Então, no seu quarto ano em Hogwarts, acontece o torneio Tribruxo, em que o Harry não poderia participar por ser muito novo. Mas por algum motivo o nome do Cedrico Diggory e o dele são selecionados para representar Hogwarts nesse campeonato. Eles passam nas primeiras tarefas, e a última era encontrar a taça do torneio no centro de um labirinto. Os dois a alcançam juntos, mas não sabiam que ela estava enfeitiçada e servia como chave de portal, os levando para o túmulo do aquele que não deve ser nomeado. O Rabicho mata o Cedrico, e o Lorde das Trevas volta a ter um corpo. Os dois duelam, mas o Harry ganha mais uma vez. Então o Harry pega o corpo do Cedrico, toca na taça novamente e volta para Hogwarts. O Harry e o Duda, aquele primo chato, estavam discutindo no meio da rua quando apareceu um dementador. Então o Harry usa da magia para se livrar dele. Só que chega uma carta dizendo que ele foi expulso de Hogwarts. Daí depois chegou outra dizendo que na verdade ele foi convocado para uma audiência disciplinar. Então o Harry vai para casa onde o Sirius Black estava se escondendo. Lá ele conhece a Ordem da Fênix, criada para se livrar do daquele que não deve ser nomeado. Então na audiência, graças a Merlin, ele é absolvido, indo para o seu 5º ano em Hogwarts. Lá ele conhece a horrorosa da professora Dolores Umbridge, que finge que ensina defesa contra a arte das trevas, mas é tudo balela. Então o Harry e uns amigos criam a Armada de Dumbledore para ensinar a matéria de verdade. Só que ele sonha que precisa ir no Mistério da Magia. Ele vai com os meninos e era uma armadilha dos Comensais da Morte. Então chegam os membros da Ordem da Fênix e começa uma guerra, que termina com a morte do Sirius Black.
Há muito tempo, Valder, aquele que não deve ser nomeado, descobriu um feitiço que o tornaria imortal. A maldição das Horcruxes. Elas são objetos em que um bruxo deposita parte da sua alma para continuar vivendo mesmo depois que seu corpo seja destruído. Ele dividiu sua alma em 7, criando 6 Horcruxes. O Harry e o Dumbledore já descobriram 2, o Diário do Tom Riddle e o Anel dos Gorn. Daí, por acaso, o Harry acha um livro de poções, que pertencia a um tal príncipe mestiço, fazendo com que ele vire o melhor da matéria, inclusive melhor que Hermione. Só que o Dumbledore volta muito debilitado, tentando achar uma das Horcruxes, e pede pro Harry ir atrás do Snape. Quando ele tá saindo da torre, ele é paralisado. Entra o Malfoy e aponta uma varinha pro Dumbledore. Daí entra o Snape e mata o diretor. Aí começa a maior perseguição atrás do Snape, que revela que é o príncipe mestiço. O ano acaba e o Harry fala que não volta mais pra Hogwarts. Rony e Hermione apoiam, porque agora é hora de ir atrás daquele que não deve ser nomeado. O Dumbledore deixa algumas coisas no seu testamento. O Rony recebe o desiluminador, que acende ou apaga todas as luzes do ambiente, a Hermione um livro de histórias infantis e o Harry o pomo de ouro do seu primeiro jogo de quadribol e a espada da Grifinória, que o ministro se recusa a entregar. Mas quer saber, esse aqui é atrás das Horcruxes. E eles acham um camafeu que estava com a Dolores Umbridge. Daí, durante uma noite, uma luz prateada guia o Harry para fora da tenda. E ele acha a espada da Grifinória dentro de um lago congelado. Ele tenta alcançá-la, mas o camafeu começa a sufocá-lo. Mas calma. O Rony o salva usando o desiluminador. Ah, e no livro da Hermione tinha um símbolo que os fazem descobrir sobre as relíquias da morte. Uma capa da invisibilidade, uma pedra que ressuscita os mortos e uma varinha invencível. A capa era do Harry, a pedra devia ser filosofal e devia estar dentro do pomo de ouro. E a varinha só podia ser do Dumbledore. Mas aquele que não deve ser nomeado é mais rápido e a pega de dentro do túmulo. Os meninos são capturados e o Dobby, o elfo mais famoso, os ajuda a fugir, mas acaba morrendo. Os meninos descobrem uma Horcrux no cofre da Bellatrix, a Taça da Lufa-Lufa. Então eles vão para a próxima, que o Harry lembra que está numa sala secreta de Hogwarts, o Diadema da Corvinal. Eles destroem as que já tem e vão atrás da última, a Serpente do Voldemort, daquele que não deve ser nomeado, a Nagini. Mas o Lorde das Trevas mata o professor Snape. Antes de morrer, o professor entrega as memórias para o Harry. Ele ajudou a achar a espada da Grifinória, Dumbledore pediu para morrer e a pior, o Harry Potter também é uma Horcrux e precisa morrer. Então Harry bota a capa da invisibilidade e vai atrás do Lorde das Trevas. Chegando lá, ele vê uma luz verde e tudo se apaga. Nessa luz ele encontra com Dumbledore que diz que agora ele está livre do Lorde das Trevas. O pessoal arrasta o corpo do Harry para o castelo e todo mundo fica triste. O Neville se revolta e mata a Nagini, começando uma guerra. Várias pessoas morrem, mas agora é a hora do Harry acordar e matar o Voldemort.